Fala, senhores, tudo beleza? Pessoal, hoje vamos ter uma aula a respeito do ferro utilizado na construção civil. Vamos compreender como que é feito esse material, bem superficialmente, mas compreender mais a fundo por que que ele tem um custo mais elevado, se ele é mais ou menos utilizado em todo o Brasil, como que é a distribuição desse material pelo território nacional e por que ele tem esse custo em relação o concreto armado, né, que vai o ferro. Então a gente vai ter uma boa noção de valores a respeito do ferro dentro da construção civil. Então olha só, galera, inicialmente vamos compreender e ter uma noção de que esse é o Brasil, certo? Esse é o nosso país, né? Aqui região norte, região central e região sul. Região sul do país. E galera, é o seguinte, o que acontece? O que acontece é que o ferro ele tem uma grande demanda na construção civil. Hoje, as estruturas suportam mais por conta da presença do ferro dentro do concreto. E para quem não sabe, olha só, imagina que isso aqui é um pilar de concreto, certo? E aqui temos o aço, né? O ferro presente dentro desse concreto. O ferro com carbono ele forma o aço, né? Que é utilizado nas obras. E olha só, essa distância aqui que tem do concreto até chegar no aço é o tempo de vida que mantém a estrutura em pé. Então, quanto maior a espessura e a distância para chegar no aço, ou seja, se a gente tiver uma corrosão do concreto, isso aqui for corroído, certo? E o ar e a água chegar no aço, isso aqui vai ser corroído. E a estrutura, ela vai vir, né, a cair se não tiver um suporte. Essa estrutura, ela vai ter um cheque e vai cair, certo? Então esse é o tempo de vida que o concreto dá para o aço, beleza? E vamos compreender como que é feito o aço no Brasil e por que que ele é caro desse jeito. Por que que ele tem um elevado custo, né? É o seguinte, temos uma alta demanda de aço, né? Precisamos em várias obras. Ele é extremamente importante, a gente precisa dele. Mas o que acontece é que o Brasil ele tem um baixo desenvolvimento regional e estrutural para a produção do aço, certo? Por quê? Porque temos, por exemplo, a distribuição geográfica muito desfavorável para a gente retirar o minério de ferro e retirar o carvão para dar origem ao aço. Por exemplo, temos bastante fonte de carvão e de ferro, ferro mineral na região norte, na região sul do, do país, certo? Temos uma quantidade também na região central. Isso aqui é a maior distribuição de carvão, certo? Fontes de carvão. Já a de ferro, temos um pouco na região norte, temos um pouco na região sul do Brasil. Então, olha só como a gente tem um desnível regional para a produção do aço. Temos ferro de um lado e carvão de outro. Lá no norte do Brasil, temos mais, por exemplo, quantidade de ferro, certo? No sul, temos maior quantidade de carvão, ou vice-versa, mas temos uma grande diferença regional e geográfica da distribuição desses componentes para a gente fazer o nosso aço. Porque o aço ele é a combinação do ferro mais o carbono. Então, esses dois componentes eles estão geograficamente separados, geograficamente longe. Isso aumenta o custo para a produção desse componente. Temos que viajar o Brasil por vários lugares. Tá, temos que viajar o Brasil por vários lugares para a gente conseguir pegar esses componentes e juntar
na siderúrgica para a gente conseguir construir o aço, certo? Desculpe pelo grito, tive que responder rapidamente aqui uma pergunta do familiar, mas foi bem rápido só para não perder o embalo da aula. E galera, então isso aqui é um dos principais fatores que encarece o valor do aço no Brasil. E também o segundo elemento, o segundo fator é a mão de obra, certo? A produção desse componente. Por quê? Porque para produzir o aço precisamos de pessoas especializadas que trabalham na linha de produção, na produção, no mecanismo, na engenharia como um todo. E não temos profissionais bem capacitados e especializados para produzirem o aço, certo? Na siderúrgica não temos pessoas competentes, certo? Profissionalmente, bem estudadas, para desenvolver tecnologias para a produção do aço. A gente tem uma baixa quantidade de profissionais bem qualificados para essa produção em todo o território nacional. Então isso encarece ainda mais a produção. E quanto menor a produção desse componente, por conta da ausência de profissionais capacitados, menor é a compra desse produto. E quanto menor é a compra desse produto, ele encarece. Então perceba que é um ciclo, né? Que ele vai se repetindo. Aqui, ó, profissionais capacitados, a gente tem pouco, certo? E quando a gente tem poucos profissionais capacitados, tem pouca produção. Proporção P de produção, pouca produção e pouca produção, a gente tem pouca compra. Então, esse é um ciclo vicioso que está envolvendo o aço. Temos poucos profissionais capacitados para essa produção e uma menor produção por conta da ausência dos profissionais e uma menor compra porque eleva o custo. Então, esse ciclo vicioso acaba elevando o custo do aço também. Então, a mal distribuição geográfica das fontes para a gente produzir o aço, a ausência de profissionais capacitados no mercado são os principais fatores que encarecem a produção desse componente, que é muito importante para a gente estar utilizando nos nossos trabalhos, no dia a dia, nas construções, em diversas obras e assim por diante. Beleza, pessoal? Essa foi uma ideia que eu queria passar para vocês entenderem por que o aço ele tem um custo mais elevado no Brasil, por que a gente paga mais caro por esse componente. E utilizando o aço nas obras, ele tem um custo elevado em cerca de 30% de todo o custo da obra. Então ele é bem mais elevado, né? O custo desse componente. Então, tudo isso explica os fatores que encarecem a utilização desse componente nas nossas obras. E é isso que eu queria passar para vocês, é isso que eu queria que vocês entendessem. Beleza? Se vocês tiverem dúvidas, é só deixar aí embaixo nos comentários que a gente vai conversando, trocando umas ideias e aprendendo cada vez mais. Beleza? Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like, que isso é muito importante. Se inscreva no canal também, que a gente vai aprender mais cada dia que passar. Beleza? Então, se cuidem, um grande abraço, tchau, até a próxima aula.